Você já se perguntou como algumas pessoas parecem controlar tudo ao seu redor? Como algumas mentes têm o poder de manipular e influenciar decisões, de tal maneira que as pessoas fazem o que elas querem, sem perceberem? O segredo não está em força ou inteligência. Está em algo mais sutil, mais profundo. É a arte da manipulação. E quem melhor para nos ensinar isso do que o próprio Maquiavel? Ninguém escreveu sobre poder de maneira tão fria, calculista e ao mesmo tempo brilhante quanto ele. Para Maquiavel, o que realmente importa não é o que é certo ou errado, mas o que é necessário para alcançar o objetivo. E nesse vídeo você vai aprender exatamente como se tornar um mestre na manipulação, assim como ele descreveu em sua obra-prima, O Príncipe. Ele nos ensina a arte de controlar os outros com uma maestria que poucos sequer imaginam ser possível. Agora, imagine se você pudesse aplicar essas estratégias para se tornar a pessoa mais influente da sala. Imagine controlar a narrativa, manipular a percepção dos outros e fazer com que suas ações tenham resultados precisos, como se você fosse o marionetista e todos ao seu redor, meras peças no seu jogo. Não seria um poder incrível? Antes de te mostrar tudo isso, quero saber de onde você fala. Deixe um comentário com sua cidade e estado e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso me motiva a continuar trazendo conteúdos impactantes como esse para você, os fundamentos de Maquiavel e a arte da manipulação. Para entender as técnicas que Maquiavel nos ensina, precisamos primeiro olhar para o conceito central de sua filosofia, o poder. Para ele, a busca pelo poder é o principal motor das ações humanas, e a manipulação é uma das ferramentas mais eficazes para alcançar esse poder. Maquiavel nos diz que para ser eficaz, um governante ou qualquer pessoa em busca de poder deve estar disposto a agir com frieza e pragmatismo. Ele não deve hesitar em fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. Isso inclui o uso de engano, manipulação e até mesmo crueldade, se necessário. Para Maquiavel, o que importa não é a moralidade das ações, mas os resultados que elas produzem. Ele faz uma distinção clara entre a virtude e a fortuna. A virtude é a habilidade de moldar o destino a seu favor. Não é uma virtude moral, mas sim a capacidade de agir de maneira estratégica e eficiente. Já a fortuna é a sorte, aquilo que está além do nosso controle, mas que pode ser influenciado pela habilidade de reconhecer e aproveitar as oportunidades. Maquiavel sugere que, se você tem a virtude, pode dominar a fortuna e controlar os eventos ao seu redor. Essa é a base da manipulação. Entender que você não pode controlar tudo, mas pode controlar a percepção dos outros sobre o que está acontecendo. E ao fazer isso, você cria a ilusão de que está no controle total. A manipulação é, portanto, uma ferramenta para moldar a percepção das pessoas, fazer com que elas acreditem que estão tomando decisões por conta própria, quando, na verdade, estão sendo guiadas pelas suas mãos invisíveis. Imagine que você está em uma reunião importante, cercado por pessoas influentes e precisa influenciar o rumo das decisões. Maquiavel nos ensina a usar a manipulação para criar uma realidade alternativa, onde você é visto como o líder natural, a pessoa que tem a solução para todos os problemas. Isso não acontece por sorte, mas por um trabalho estratégico que envolve entender o comportamento das pessoas, usar a psicologia a seu favor e jogar com suas emoções. Manipulação emocional. O jogo da influência. Uma das táticas mais poderosas de Maquiavel é o uso da manipulação emocional. Ele sabia que a mente humana é frágil e muitas vezes movida por emoções ao invés de lógica. Quando você entende isso, pode facilmente manipular os sentimentos das pessoas a seu favor. E isso, como ele observou, pode ser o diferencial entre o sucesso e o fracasso. Existem várias formas de manipulação emocional que Maquiavel descreve.
mas uma das mais eficazes é o jogo da confiança e da traição. Maquiavel sugere que, para ganhar a confiança de alguém, você deve ser generoso, atencioso e, por vezes, até submisso. Quando essa pessoa já se sente confortável e confiando em você, é aí que a manipulação pode começar. Imaginemos que você tenha conquistado a confiança de alguém importante em seu círculo social ou profissional. Essa pessoa começa a se abrir para você, compartilhar seus segredos e mostrar vulnerabilidades. Neste momento, você está no controle da situação. Você pode fazer com que essa pessoa acredite que tem uma dívida moral com você, ou até mesmo que você está agindo no melhor interesse dela. A chave é fazer com que ela se sinta obrigada a ajudá-lo, a segui-lo ou a fazer o que você quiser, sem que perceba que está sendo manipulada. Essa técnica é poderosa porque quando alguém sente que deve algo a outra pessoa, ela frequentemente age em conformidade com essa sensação de dívida. E ao fazer isso, o manipulador, você, obtém o que deseja, sem precisar recorrer à força ou à coerção direta. A manipulação emocional cria um vínculo que pode ser mais forte do que qualquer outro tipo de influência. Outro aspecto crucial da manipulação emocional é manipular o medo. Maquiavel entendeu que o medo é uma das emoções mais poderosas que as pessoas podem experimentar. Ele usou isso de forma estratégica, sugerindo que, ao criar um ambiente onde as pessoas temem a consequência de não seguir suas ordens ou desejos, você pode assegurar sua lealdade e controle. Isso não significa que você precise ser cruel o tempo todo, mas em momentos de necessidade, você pode usar o medo para garantir que sua autoridade seja respeitada. Manipulação e o uso da informação. A informação é outro ponto central quando falamos em manipulação. Maquiavel compreendeu que o conhecimento é poder e que quem controla as informações tem a vantagem. Uma das formas mais eficazes de manipulação que ele descreve é o controle da narrativa. Isso significa moldar a percepção das pessoas sobre a realidade, criando uma versão dos acontecimentos que favorece os seus objetivos. Você pode manipular informações de várias maneiras, distorcendo a verdade, omitindo fatos, exagerando certos aspectos, ou mesmo criando um cenário completamente falso que se encaixa melhor nos seus planos. A chave está em saber o que e quando compartilhar, para que as pessoas tomem decisões baseadas no que você quer que elas vejam, e não no que realmente está acontecendo. Por exemplo, imagine que você é um líder em uma organização e quer que uma decisão seja tomada a seu favor. Em vez de impor sua vontade diretamente, você começa a espalhar informações estratégicas que influenciam a percepção dos outros sobre a situação. Você começa a falar com as pessoas certas, no momento certo, garantindo que elas recebam a informação da forma como você deseja. Aos poucos, a narrativa que você criou vai ganhando força, até que no final, todos estão tomando decisões baseadas na versão dos fatos que você moldou. Esse é o poder da manipulação da informação. Fazer com que as pessoas vejam a realidade da maneira que você deseja. Não é mentira, é controle estratégico. Maquiavel acreditava que, ao controlar a percepção das pessoas sobre o que está acontecendo, você pode fazer com que elas ajam de acordo com seus interesses, sem sequer perceberem. O poder da imagem e da percepção. Quando falamos em manipulação, precisamos entender que uma das ferramentas mais poderosas à disposição de quem busca o controle é a imagem. Maquiavel sabia muito bem disso, e por isso ele enfatizava que um líder, ou manipulador, deve cuidar de como é visto pelos outros, construindo uma imagem sólida, confiável e imponente. Em sua obra, ele destaca que a aparência muitas vezes é mais importante do que a realidade. Em um mundo onde a percepção é tudo,
Ser percebido de maneira poderosa é essencial para se manter no controle. Isso se aplica tanto a um príncipe quanto a qualquer pessoa em busca de poder ou influência. A primeira coisa que as pessoas percebem sobre você é como você se apresenta ao mundo. E é essa imagem que vai moldar como elas o tratam, o que elas esperam de você e como elas vão agir em relação aos seus desejos. Maquiavel descreve um princípio fundamental para o manipulador de sucesso: nunca revele suas intenções reais. Ao manter um certo grau de mistério, o manipulador cria um espaço para que as pessoas projetem nelas mesmas as suas expectativas e desejos. Quando você revela demais de sua verdadeira natureza, você perde a vantagem da surpresa e a percepção que as pessoas têm de você se torna previsível. Em vez disso, mantenha o controle da narrativa e permita que os outros vejam o que você deseja que eles vejam. A estratégia maquiavélica aqui é simples, mas eficaz. Controle a imagem que você projeta para o mundo e os outros se comportarão de acordo com isso. Isso é o que Maquiavel chama de manipulação da percepção pública. O famoso ditado, "a primeira impressão é a que fica", é uma expressão direta dessa ideia. Como você se apresenta para os outros define como eles vão agir em relação a você, seja como aliado, inimigo ou subordinado. Ser um mestre na manipulação da imagem é entender que tudo o que você faz, desde sua postura até sua comunicação verbal e não verbal, deve ser cuidadosamente projetado para passar a mensagem certa. Isso inclui suas roupas, seu comportamento e até mesmo a forma como você fala. Cada detalhe contribui para moldar como os outros o percebem. E uma vez que essa percepção seja estabelecida, ela se torna muito difícil de mudar. O jogo da confiança. Manipulação velada. Outro aspecto crucial da manipulação que Maquiavel abordava com profundidade é o jogo da confiança. A confiança é a moeda mais poderosa que alguém pode ter quando se trata de manipular os outros. A ideia de que alguém conquista a confiança é, na verdade, uma forma muito sutil de manipulação. Por trás dessa confiança, há sempre um controle estratégico, onde o manipulador se coloca de forma estratégica como alguém digno de confiança, enquanto usa essa posição para exercer influência. Um dos aspectos mais interessantes da manipulação de Maquiavel é que ele não acredita em relações puramente genuínas. Para ele, a confiança deve ser usada como uma ferramenta para alcançar seus próprios objetivos. Claro, ele não sugere que a confiança seja usada de forma bruta ou óbvia, mas sim de maneira inteligente e calculada. Ao criar uma falsa sensação de segurança e lealdade, você consegue guiar as ações dos outros sem que eles percebam. A confiança falsa é uma das formas mais habilidosas de manipulação, pois ela permite que o manipulador se aproxime das pessoas de maneira quase íntima, enquanto ainda mantém o controle total sobre o que acontece em seguida. Para isso, Maquiavel aconselha que o manipulador seja capaz de se adaptar rapidamente à situação e às pessoas ao seu redor. Em alguns casos, isso pode significar ser um aliado completamente confiável e, em outros, agir como um adversário, tudo dependendo da situação e de como o manipulador pode tirar proveito dela. Maquiavel também aponta que quando você conquista a confiança de uma pessoa, ela se torna mais vulnerável às suas manipulações. Isso porque, com a confiança, você pode se mover sem ser questionado, fazendo com que a outra parte haja de maneira mais eficiente para cumprir seus desejos. A confiança, então, se torna o passaporte para muitas das ações manipulativas que você pretende realizar. A arte de criar inimigos controláveis. Uma das lições mais perturbadoras, mas ao mesmo tempo reveladoras, de Maquiavel é a sua abordagem sobre os inimigos. Maquiavel não acredita em eliminar inimigos de maneira direta. Em vez disso,
Ele sugere que um líder deve dominar e controlar seus inimigos, manipulando-os de tal forma que eles não representem uma ameaça, mas uma ferramenta para alcançar seus objetivos. Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas faz todo sentido quando você considera a estratégia maquiavélica. Ao controlar os inimigos, você tem a capacidade de exercer poder sobre os outros. Isso pode ser feito de várias formas, como criando uma situação em que o inimigo se veja forçado a fazer algo em seu favor, ou até mesmo usando esses inimigos como exemplo para consolidar seu próprio poder. Por exemplo, imagine um governante que tem vários rivais. Maquiavel sugeriria que ele não os eliminasse fisicamente, mas que os usasse como ferramentas para manter o controle e fortalecer sua posição. Ele pode se aliar a um inimigo temporariamente, ou então provocar uma disputa entre seus rivais, fazendo com que todos eles se enfraqueçam mutuamente. Em qualquer caso, o manipulador não é apenas um líder que reage aos movimentos dos outros, mas um estrategista que usa os inimigos a seu favor. O ponto central aqui é que no jogo da manipulação, os inimigos podem ser mais valiosos do que aliados, pois eles oferecem uma oportunidade para o manipulador expandir sua influência e solidificar sua posição de poder. Isso é o que Maquiavel entende como verdadeira manipulação estratégica. Estratégias de manipulação, a arte da mentira e do engano. Uma das técnicas mais poderosas e recorrentes na manipulação descrita por Maquiavel é o uso do engano. Para ele, a mentira não é apenas aceitável, mas muitas vezes necessária para alcançar o poder e manter o controle sobre os outros. Ele acreditava que a verdade era flexível e que, em muitos casos, as pessoas podem ser levadas a acreditar no que você quiser, desde que saiba como construir uma realidade alternativa. No fundo, Maquiavel via a manipulação como um jogo psicológico e o engano uma ferramenta vital nesse jogo. Ele escreveu: "O príncipe deve ser astuto como uma raposa e forte como um leão." Isso significa que a habilidade de enganar não é um sinal de fraqueza, mas sim de inteligência estratégica. Maquiavel nos ensina que a habilidade de criar uma falsa realidade pode ser uma vantagem imensa quando se busca poder. Ele vê a mentira não como uma transgressão moral, mas como uma ferramenta legítima para atingir um objetivo superior. Mentir com precisão é uma arte. Maquiavel sugeria que quando você manipula as informações, deve garantir que suas mentiras sejam convincentes e que as pessoas não possam facilmente verificar a veracidade das suas palavras. Isso não significa inventar histórias absurdas, mas sim construir narrativas plausíveis que se encaixem na visão de mundo das pessoas e que, com o tempo, se tornem parte da verdade delas. Por exemplo, se você deseja influenciar um grupo de pessoas para apoiar sua candidatura ou seu projeto, uma boa tática maquiavélica seria criar uma história onde você já tenha sido bem-sucedido no passado, mas sem deixar claro os detalhes. Isso faz com que as pessoas acreditarem que você tem um histórico de sucesso sem realmente precisar provar nada. Uma mentira estratégica, mas que é aceita como verdade pelas outras pessoas, pode ser muito mais poderosa do que qualquer fato concreto. Engano como ferramenta de controle. O controle por meio do engano pode ser mais sutil e eficaz do que qualquer tipo de força. A manipulação psicológica por trás de uma boa mentira cria uma ilusão de controle. Maquiavel sugeria que, ao manipular os sentidos das pessoas, você as faz acreditar que estão no comando, enquanto você, secretamente, puxa as cordas. Essa tática de controle indireto envolve não apenas a manipulação de informações, mas também a formação de expectativas. Por exemplo, um governante pode criar uma situação onde seu povo acredita que está sendo amplamente beneficiado pelas suas ações, enquanto, na realidade, ele está apenas reforçando seu próprio poder.
Isso acontece quando as decisões tomadas pelo governante são apresentadas como sendo em benefício da população, mas, na verdade, ele está consolidando sua própria posição no poder, manipulando o discurso de maneira tão eficaz que ninguém sequer questiona sua verdadeira intenção. O mais importante, segundo Maquiavel, é não permitir que suas mentiras se desfaçam. A verdade, quando descoberta, pode destruir a confiança, mas uma mentira bem construída nunca deve ser desfeita. Caso isso aconteça, o manipulador perde não apenas o controle, mas também a credibilidade. Por isso, um bom manipulador, segundo Maquiavel, deve sempre manter o controle da narrativa, garantindo que ela permaneça consistente e reforçada por ações que validem suas mentiras. Manipulação através da falsificação de alianças. Outra tática maquiavélica que precisa ser abordada é a manipulação através da falsificação de alianças. Maquiavel sugere que, para alcançar e manter o poder, você deve estar disposto a formar alianças temporárias, muitas vezes com aqueles que considera inimigos. A beleza dessa estratégia está em sua flexibilidade. Ao formar alianças com aqueles que parecem ser inimigos naturais, você não apenas enfraquece a oposição, mas também cria uma rede de apoio que pode ser manipulada para beneficiar seus objetivos. Essa tática é especialmente útil quando se quer garantir a estabilidade do poder sem precisar recorrer a medidas extremas, como a força ou a violência. Em vez disso, você aproveita as fraquezas dos outros, criando uma fachada de aliança enquanto secretamente trabalha em seus próprios interesses. Maquiavel acreditava que, ao fazer isso, o manipulador mantém o controle, já que ele é quem direciona os termos e condições da aliança, sabendo exatamente quando e como usá-la a seu favor. A manipulação das alianças também inclui a habilidade de fomentar desconfiança entre seus inimigos, fazendo com que eles se isolem uns dos outros. Ao fazer com que seus adversários se vejam como inimigos entre si, você garante que eles nunca se unam contra você, mantendo o controle da situação. Por exemplo, imagine que você tenha dois rivais em uma organização ou em um grupo de pessoas. Maquiavel sugeriria que você alimentasse a desconfiança entre eles, fazendo com que se sintam ameaçados um pelo outro, enquanto você permanece na posição de mediador ou aliado, sempre se beneficiando da divisão. Esse jogo de dividir e conquistar é uma das estratégias maquiavélicas mais eficazes e, ao mesmo tempo, mais dissimuladas. A tática do espelho, refletindo os desejos e medos dos outros. Uma das táticas mais refinadas de manipulação descritas por Maquiavel é o uso do espelho. Isso significa que o manipulador deve ser capaz de refletir as emoções, desejos e medos dos outros, adaptando-se a cada situação de maneira que pareça genuína, mesmo quando não o é. Quando você se torna um espelho para as emoções dos outros, você os faz acreditar que você é uma pessoa de confiança, que compartilha dos mesmos interesses e valores. Esse tipo de manipulação é uma das mais sutis, pois envolve um jogo psicológico que se passa completamente no nível emocional. O manipulador, ao refletir os sentimentos dos outros, cria um vínculo de empatia, fazendo com que a pessoa se sinta conectada a ele de forma profunda. Isso permite que o manipulador controle as ações e decisões dessa pessoa, sem que ela perceba que está sendo influenciada. Por exemplo, se você está tentando conquistar a confiança de um colega de trabalho, pode começar a refletir suas preocupações e objetivos, mostrando que você entende o que ele está passando. Isso cria um senso de lealdade e confiança, tornando-o mais disposto a seguir suas sugestões, mesmo sem saber exatamente por que está agindo dessa forma. O espelho cria uma ilusão de proximidade, enquanto o manipulador está, na verdade, apenas explorando a vulnerabilidade emocional do outro.
Manipulação no jogo político e social. Maquiavel não se limitou apenas à manipulação de indivíduos, mas também entendia profundamente a dinâmica de poder em grupos, sociedades e estados. Ele sabia que o verdadeiro mestre da manipulação não é aquele que simplesmente controla uma pessoa, mas aquele que consegue controlar grandes massas, moldando a opinião pública e governando com eficácia. Esse tipo de manipulação não envolve apenas a indução de emoções ou mentiras, mas uma habilidade estratégica de gerir as percepções de coletivos para assegurar seu domínio. Manipulação política é, de certa forma, o ápice da manipulação maquiavélica. Em seu clássico O Príncipe, Maquiavel fornece uma análise detalhada de como um líder deve agir para alcançar e manter o poder em um ambiente político repleto de rivais, incertezas e mudanças. Ele descreve um campo de batalha onde as regras morais e éticas são muitas vezes irrelevantes, e a razão pragmática é o que realmente importa. Para entender a manipulação em uma escala maior, pense em um governante tentando manter o controle sobre seu território. Ele precisa garantir que a população continue a vê-lo como um líder legítimo, mesmo que isso signifique construir uma fachada de virtude ou benevolência, enquanto faz alianças traiçoeiras ou usa métodos questionáveis para manter seu poder. Aqui entra a tática da aparência. Um líder que aparenta ser justo e preocupado com o povo pode de fato estar agindo apenas em seu próprio interesse, controlando os outros por meio de promessas vazias, manipulação da mídia e estratégias que incitam o medo ou a confiança excessiva. Maquiavel sabia que no contexto político, as massas são extremamente suscetíveis à manipulação. Ele afirmava que as pessoas seguem mais facilmente aqueles que são audaciosos, que tomam decisões rápidas, firmes e, acima de tudo, que sabem se apresentar como figuras de poder e autoridade. Em um mundo onde a instabilidade política é comum, o líder manipulador deve ser flexível, adaptando-se rapidamente às novas circunstâncias, enquanto mantém a aparência de estabilidade. A manipulação da opinião pública é talvez uma das mais sofisticadas formas de controle. Manipular as percepções do público envolve controlar a narrativa das informações, como mencionamos anteriormente, mas também exige a habilidade de criar crises falsas ou exageradas, dirigir campanhas de medo ou confiança, ou até mesmo utilizar táticas de divisão para enfraquecer seus inimigos. Maquiavel sugere que quando você tem o apoio das massas, pode manter seu poder por muito mais tempo, pois o povo, em sua maioria, é facilmente influenciado por suas próprias emoções e por aquilo que é amplamente aceito como verdade. Manipulação em tempos de crise. A arte de usar a adversidade. Um dos princípios maquiavélicos mais interessantes sobre a manipulação política está relacionado a como usar uma crise a seu favor. Em muitos momentos, os líderes não têm o controle total da situação, mas sabem como moldar uma crise para alcançar seus objetivos. Por exemplo, em tempos de guerra ou de crise econômica, um líder pode usar essa adversidade para reafirmar sua autoridade, criar um inimigo comum e reforçar a união de seus aliados e súditos. Maquiavel sabia que o poder político é fluido, sempre em risco de ser perdido. E quando as massas estão desiludidas ou temerosas, o líder manipulador pode usar isso como uma oportunidade para se solidificar no poder. Ele pode manipular a crise de forma que ela se torne uma justificativa para ações autoritárias, como o aumento do controle, a implementação de leis draconianas ou a eliminação de rivais. Isso, segundo Maquiavel, cria uma dependência do líder, pois ele se torna visto como a única solução para uma situação difícil, fazendo com que a população dependa de suas decisões. O controle das narrativas da crise é essencial aqui. Ao controlar o que é divulgado,
o que é discutido e como a crise é abordada, o manipulador pode alterar a percepção do público, fazendo com que sua resposta pareça inevitável e até necessária, enquanto esconde suas verdadeiras intenções de manter o controle absoluto. Por exemplo, em um cenário de crise econômica, Maquiavel sugeriria que o líder use a narrativa de que as reformas drásticas são necessárias para a sobrevivência do país ou da sociedade. O líder pode então criar um senso de urgência, apresentando a crise como algo que só ele pode resolver, consolidando ainda mais seu poder. Esse é o tipo de manipulação que Maquiavel recomendaria como sendo extremamente eficaz para garantir não só a manutenção do poder, mas também para expandir sua influência. Manipulação social, a percepção das massas e o papel das mídias. Além da manipulação política, Maquiavel também descreveu com grande astúcia a manipulação social das massas. Ele entendia que as grandes multidões não são compostas por indivíduos racionais e pensantes, mas por pessoas emocionais e facilmente influenciáveis. O manipulador de sucesso sabe disso e, portanto, utiliza essas fraquezas psicológicas para criar uma percepção de apoio popular ou de legitimidade. A manipulação social não se limita a grandes movimentos políticos, mas se estende à manipulação de tendências, modismos e até mesmo crenças coletivas. Imagine, por exemplo, como um líder ou uma figura pública pode influenciar as atitudes e comportamentos de uma sociedade inteira. Muitas vezes, isso é feito por meio da utilização de símbolos, de mensagens poderosas que evocam emoções intensas ou por meio do uso de mídias sociais e mídia tradicional para criar uma narrativa que ressoe com as massas. O controle das mídias é uma das formas mais eficientes de manipulação social. Ao controlar o fluxo de informações e a forma como são interpretadas, o manipulador pode criar uma realidade paralela, onde as massas acreditam em algo que não necessariamente corresponde à verdade. Isso pode ser feito criando uma narrativa que distorce os fatos, ocultando informações cruciais ou criando histórias que favorecem seus próprios interesses. A manipulação da mídia e da percepção pública permite que uma pessoa ou grupo se posicione como representante legítimo de um povo, mesmo que, no fundo, suas intenções sejam exatamente o oposto. Essa tática é usada por políticos, empresas e até figuras públicas que compreendem a importância das emoções coletivas e a necessidade de controle social. Controle de sentimentos e emoções. O manipulador como maestro. Ao longo de suas obras, Maquiavel insiste que o manipulador deve ser um mestre das emoções humanas. A habilidade de influenciar sentimentos, de incitar o medo, o amor ou a confiança, permite que ele conduza as massas como um maestro rege sua orquestra. Controlar os sentimentos dos outros é, sem dúvida, uma das formas mais profundas de manipulação. Ao entender como as emoções operam, um mestre maquiavélico pode alterar o curso da história como uma marionete que puxa as cordas do destino. A manipulação e o controle das relações pessoais. Agora que exploramos como Maquiavel aplica seus ensinamentos no campo político e social, vamos dar um passo mais profundo e analisar como a manipulação pode ser utilizada nas relações pessoais. As relações interpessoais, sejam familiares, profissionais ou amorosas, são algumas das áreas mais férteis para o exercício das táticas maquiavélicas. Aqui, o manipulador não precisa de grandes gestos, mas sim de estratégias sutis, com o objetivo de moldar o comportamento dos outros, muitas vezes sem que eles percebam. No coração da manipulação nas relações pessoais está a habilidade de jogar com as emoções e as inseguranças dos outros. Maquiavel era um mestre na observação do comportamento humano e sabia que as pessoas, na maioria das vezes, não tomam decisões racionais, mas sim emocionais.
Esse fator torna as relações pessoais um campo perfeito para o manipulador se tornar um verdadeiro maestro das emoções. Uma das primeiras estratégias que Maquiavel poderia recomendar seria usar a vulnerabilidade emocional para criar um laço de dependência. Ele sabia que ao explorar os pontos fracos e as inseguranças de uma pessoa, você poderia fazer com que ela se sentisse dependente de sua presença ou apoio. Isso é feito de maneira discreta, sem pressa, criando uma relação onde a pessoa começa a acreditar que precisa de você para se sentir segura, validada e completa. O poder da admiração, manipulando a percepção pessoal. Um dos maiores truques manipulativos descritos por Maquiavel envolve a admiração. Ele sabia que ao conquistar a admiração das pessoas ao seu redor, um manipulador pode controlar suas ações de maneira quase imperceptível. A admiração é uma emoção poderosa que motiva as pessoas a se comportarem de maneira a agradar ao objeto de sua admiração. Isso pode ser alcançado de várias formas, como sendo visto como alguém superior, inteligente ou até mesmo carismático, criando uma imagem de autoridade e inteligência. Maquiavel acreditava que, ao conquistar a admiração, o manipulador cria uma atmosfera onde os outros não só confiam nele, mas seguem suas ordens sem questionar. A ideia é ser admirado sem nunca revelar completamente sua verdadeira natureza. Esse tipo de manipulação pode ser muito eficaz em qualquer relacionamento, pois faz com que as pessoas se sintam atraídas pela ideia de estar próximas a alguém que parece ter tudo sob controle. Por exemplo, em uma relação profissional, você pode se colocar como um mentor ou alguém com mais experiência, demonstrando sempre conhecimento e controle, fazendo com que os outros se sintam pequenos e dependentes da sua orientação. Isso cria uma dinâmica de poder onde a pessoa começa a se submeter à sua autoridade, acreditando que precisa de você para alcançar seus próprios objetivos. O manipulador se torna a referência, o ponto de segurança para os outros, criando conflitos para ganhar vantagem. Uma das estratégias mais sutis, mas extremamente eficazes de Maquiavel em relações pessoais é a habilidade de criar e explorar conflitos. Ele sabia que, para manter o controle de uma situação, não bastava apenas dominar as ações dos outros, mas também manipular as emoções e as relações ao redor. Um dos métodos mais eficazes para isso é a criação de rivalidades e conflitos internos entre as pessoas com as quais você lida. Imagine que você esteja em um grupo de trabalho e queira garantir que uma decisão importante seja tomada a seu favor. Maquiavel sugeriria que você começasse a plantar sementes de desconfiança e insegurança entre seus colegas, criando um ambiente onde todos se sintam ameaçados ou em competição. Isso pode ser feito de forma muito sutil, como fazendo pequenos comentários que minam a confiança entre eles ou destacando falhas de uma pessoa sem que ela perceba. Esse tipo de manipulação pode fazer com que os outros se distraiam, se voltem uns contra os outros e, em última instância, se enfraqueçam, deixando você em uma posição dominante, sem precisar recorrer à força ou agressão direta. Além disso, essa estratégia também pode ser útil em relacionamentos amorosos. Imagine que você queira manter o controle de um relacionamento, mas sem mostrar que está sendo manipulador. Maquiavel sugeriria que você criasse momentos de crise no relacionamento, onde o parceiro se sente inseguro ou culpado. Isso pode ser feito com pequenas atitudes que criam uma sensação de instabilidade emocional, fazendo com que a outra pessoa procure sua aprovação e orientação constantemente. Esse tipo de manipulação pode fazer com que você mantenha o controle sobre a dinâmica do relacionamento, enquanto o outro se sente emocionalmente dependente de você. A tática da culpa, manipulando os sentimentos de responsabilidade.
Outra estratégia fundamental que Maquiavel poderia sugerir é a manipulação da culpa. Ao induzir um sentimento de culpa em outra pessoa, você consegue controlá-la sem precisar usar qualquer tipo de força física ou agressão. Em vez disso, você usa as emoções de remorso e responsabilidade para fazer com que a pessoa se sinta obrigada a agir conforme os seus desejos. Essa tática pode ser extremamente eficaz em qualquer tipo de relação, pois muitas vezes as pessoas não percebem que estão sendo manipuladas emocionalmente. Maquiavel recomendaria que o manipulador se posicione como alguém moralmente superior, que está apenas tentando ajudar a outra pessoa a corrigir suas falhas. Ao fazer isso, a pessoa começa a sentir uma dívida moral e, portanto, age de acordo com as suas instruções. Esse tipo de manipulação é muitas vezes tão bem disfarçado que a pessoa manipulada não percebe que está sendo controlada. Ela acredita que está apenas corrigindo seus erros, enquanto, na verdade, está se submetendo ao desejo do manipulador. O controle total, criando dependência emocional. Maquiavel sabia que o controle emocional nas relações pessoais é o passo final para um domínio completo. Ele sugeria que, ao criar uma situação onde a pessoa se sente emocionalmente dependente de você, você adquire uma autoridade inquestionável. Isso não significa necessariamente usar apenas métodos agressivos ou invasivos, mas sim entender o que faz a outra pessoa se sentir vulnerável e, em seguida, usar essa vulnerabilidade para garantir seu próprio poder. Para criar dependência emocional, o manipulador pode começar a alimentar a insegurança da outra pessoa e, ao mesmo tempo, oferecer uma falsa sensação de segurança e aprovação. Esse ciclo cria uma relação onde a pessoa começa a se sentir incapaz de tomar decisões sem a validação ou orientação do manipulador. Dessa forma, você estabelece um poder absoluto sem precisar usar a força. Arte da manipulação no mundo moderno. Lições para o futuro. Agora que você já aprendeu as estratégias maquiavélicas de manipulação que podem ser aplicadas nas relações pessoais, sociais e políticas, é importante refletir sobre como essas táticas se encaixam no mundo moderno. Embora as técnicas de Maquiavel possam parecer distantes no tempo, elas continuam extremamente relevantes na forma como nos relacionamos, tomamos decisões e exercemos influência sobre os outros. O cenário contemporâneo, com suas complexas dinâmicas sociais, políticas e tecnológicas, oferece uma plataforma ideal para que essas estratégias sejam adaptadas e refinadas. No contexto moderno, a manipulação não é apenas limitada às relações pessoais ou ao campo político. As redes sociais, a mídia digital, a manipulação da informação e as campanhas publicitárias são campos férteis para o uso das estratégias maquiavélicas. E se você observar com atenção, verá que muitas das grandes figuras públicas, líderes empresariais e influenciadores digitais utilizam esses princípios em suas estratégias para conquistar seguidores, fortalecer suas marcas pessoais e até mesmo manipular as opiniões de grandes massas. Por exemplo, a manipulação da imagem pública se tornou uma ferramenta essencial nas redes sociais, onde as pessoas curam sua presença online, criando uma versão idealizada de si mesmas. Através de fotografias cuidadosamente selecionadas, mensagens impactantes e conteúdos estratégicos, essas pessoas são capazes de controlar a percepção do público, muitas vezes sem que este perceba o jogo psicológico por trás de sua presença digital. Isso não se limita apenas a celebridades, mas também a políticos, empresários e até influenciadores digitais, que empregam as mesmas estratégias de Maquiavel para dominar a percepção pública e moldar as atitudes das massas. Além disso, a manipulação da informação se tornou uma das armas mais poderosas no mundo digital. A disseminação seletiva de notícias,
a criação de narrativas e o controle daquilo que é compartilhado nas redes sociais têm um poder imenso para influenciar opiniões, comportamentos de consumo e até mesmo resultados eleitorais. Maquiavel, em sua época, já entendia o impacto de controlar a informação e as narrativas, e se estivesse vivo hoje, certamente teria se adaptado à era digital para aplicar suas lições de forma ainda mais eficaz. Essa manipulação de informações não se limita ao campo político, mas também à publicidade e ao marketing, onde as empresas usam estratégias maquiavélicas para influenciar decisões de compra, criar uma lealdade de marca e manipular os desejos dos consumidores. O jogo da manipulação emocional, o controle da percepção da realidade e a criação de uma falsa necessidade são todos utilizados para conquistar a confiança e a atenção das pessoas. Maquiavel também compreenderia a enorme influência que as redes sociais têm no mundo moderno, onde as percepções podem ser moldadas instantaneamente e em grande escala. Usar as técnicas de manipulação emocional, como destacar o que é populista, emocionalmente envolvente ou polarizador, poderia ser uma maneira extremamente eficaz de gerar engajamento e dominar os debates públicos. Isso se alinha com a maneira como ele via o poder, instável, fluido e passível de ser manipulado pelas forças corretas em momentos certos. Além disso, no ambiente corporativo, líderes e empreendedores sabem que as habilidades de manipulação podem ser a chave para a motivação de equipes, construção de relações estratégicas e até mesmo tomada de decisões influentes. Não é incomum que figuras de poder nas empresas utilizem uma combinação de carisma, persuasão e até engano sutil para alcançar seus objetivos, seja para conquistar um cliente, aumentar os lucros ou consolidar uma posição no mercado. A manipulação nas relações de negócios é, na verdade, um reflexo direto das estratégias de Maquiavel em um novo formato, adaptado ao mercado moderno, mas com os mesmos princípios fundamentais. Conclusão: o que você pode aprender com Maquiavel? Maquiavel nos ensina que o controle do poder e a manipulação das percepções não são apenas sobre força física ou intimidação direta, mas sim sobre habilidade estratégica, inteligência emocional e compreensão das fraquezas humanas. Seu legado está na maneira como ele observou a natureza humana e propôs que, para ter sucesso em qualquer área da vida, seja política, social ou pessoal, é fundamental entender os mecanismos por trás das decisões humanas. Ao longo deste vídeo, exploramos as diversas formas de manipulação que Maquiavel nos ensina, desde o controle das informações e a criação de alianças estratégicas, até a manipulação emocional e a utilização de crises para fortalecer sua posição. O ponto central, porém, é entender que o manipulador bem-sucedido não é aquele que apenas impõe seu poder, mas sim o que sabe agir nas sombras, moldando as percepções dos outros e mantendo o controle, enquanto todos ao seu redor acreditam que estão tomando suas próprias decisões. E aí, o que você acha dessas lições? Você está pronto para aplicar esses princípios maquiavélicos na sua vida? Se sim, lembre-se, o poder está ao seu alcance, mas a chave para dominá-lo está na arte da manipulação. Agradeço por ter assistido até o final. Espero que tenha aprendido muito e se você se interessou por mais conteúdo como esse, inscreva-se no canal, deixe seu like e comente abaixo de qual cidade e estado você está assistindo. Eu adoraria saber aonde meu conteúdo está chegando e o que mais você gostaria de aprender. Não perca as próximas aulas, pois a manipulação é uma arte que todos podem dominar, mas poucos têm coragem de aplicar.